Pessoal, acho que todos já me conhecem, né? Eu sou a Bruna, alguns me chamam de capitão, outros de general, mas acho que na minha frente todos me conhecem como Bruno. Estou com saudade de vocês, espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando. Estou em oração para que tudo isso acabe rápido, né? E acredito que vocês também. Mas enfim, Deus permitiu que isso acontecesse, então vamos confiar em Deus para que seja feita a sua vontade, acima de todas as coisas, né? Eu estou fazendo que é uma série que a gente vai fazer agora, de uma sequência acho que de 2 ou 3 vídeos no máximo, onde o nosso tema será da Divina Misericórdia, a devoção da Divina Misericórdia. Né? É um tema bem amplo, bem extenso, onde a gente vai falar bem pouquinho para vocês. A intenção é que vocês mergulhem nesses estudos, conheçam mais, porque nós estamos dentro da Casa da Misericórdia e é muito interessante a gente saber, a gente entender o quão grande é a misericórdia. A misericórdia de Deus ela é infinita, mas é muito interessante que a gente conheça o porquê de cada coisa. Né? Nós temos por volta de 1931 a 1938 foi quando a Santa Faustina começou a ter as revelações sobre essa devoção, onde Jesus passou para ela algumas formas de devoção para que a gente mergulhasse e conhecesse melhor esse mistério da Divina Misericórdia, né? A misericórdia de Deus, ela inicia para nós aqui na Terra e ela foi feita para nós pecadores. E a gente conhece a misericórdia de Deus conforme a gente vai vivendo, conforme a gente vai se aprofundando no próprio amor de Deus. Então, assim, né, já sabendo desse princípio que a misericórdia foi feita para nós pecadores. E quanto maior o nosso amor por Deus, mais a gente entende o quanto a misericórdia de Deus é infinita. E um dos princípios de toda essa devoção é a confiança. Nós temos sim que confiar em Deus. Mas não esqueçam que a misericórdia de Deus ela inicia na terra, inicia na nossa vida aqui, mas ela se conclui na nossa vida eterna, que é essa nossa busca, né? A nossa busca de santidade é essa, né? É o que nós esperamos, né? Então a gente está em constante processo, tanto de conversão quanto de santidade. Então, e nós temos que ter a confiança em, em Deus justamente para que a gente consiga esse processo constante da conversão e da santidade. E a misericórdia de Deus, ela está em todos esses processos, né? Tanto na nossa conversão, na nossa santidade, no nosso arrependimento dos nossos pecados. A gente conta constantemente com a misericórdia de Deus. Né? Lá por volta de 1931 a 1938, que a Santa Faustina começou a ter essas revelações. Então nós temos, essas revelações foram de formas de devoção da Divina Misericórdia, formas de ajudar a gente a mergulhar nesse mistério que é a misericórdia, né? A misericórdia de Deus que é infinita. Jesus já falava para Santa Faustina, né? Que a intenção era que o mundo todo conhecesse a misericórdia de Deus, a devoção da misericórdia de Deus, para que a gente pudesse ter paz. E essa paz, ela só vem
na confiança. Se a gente confia que vai dar certo, que é a vontade de Deus, a gente tem essa paz. Por mais sofrida que seja a nossa situação, a gente tem uma paz de confiança, de entrega ao Senhor. E a misericórdia de Deus faz parte de tudo isso. Olá a todos, a paz de Cristo esteja com vocês, tudo bem? Meu nome é Rebeca, sou uma das catequistas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a novena que antecede a festa da Divina Misericórdia e o terço da Divina Misericórdia também. Então vamos lá. O que é a novena? Ela é uma celebração cristã em que a gente tem uma representatividade, uma figuração pelos 9 dias em que os apóstolos e os primeiros discípulos deviam aguardar em Jerusalém pela mais plena manifestação do Espírito Santo, após a ressurreição de Jesus. A gente consegue observar nesse entendimento de que esses 9 dias eles demonstram justamente uma preparação. A gente leva 9 meses para ter um filho, né? A mulher ela demora 9 meses para se gerar uma vida. Esses 9 dias dão esse sentido de conotação, de que a gente se prepara durante 9 dias, né? Com os seus ritos diários, com toda a sua preparação dia a dia, para que algo bonito nasça, para que algo bonito aconteça após todos esses preparativos. Bom, com isso a gente consegue entender ainda mais a importância da novena da Divina Misericórdia. A gente vai falar um pouco mais sobre ela. Então, a novena da Divina Misericórdia foi uma revelação de Jesus Cristo em sonho para Santa Faustina. Ela tinha necessidade, ela já começava a sentir essa necessidade de realizar as orações, né, nessa época. E ali Jesus Cristo mostra ainda mais na revelação quais eram as intenções que ela tinha que praticar, para quem, os grupos de pessoas, mostrando justamente a, a necessidade de estar orando e apresentando a toda a humanidade, a salvação de toda a humanidade para Deus. Na revelação ainda para Santa Faustina, Jesus completa dizendo que através da novena, né, serão concedidas graças de todas as espécies possíveis, tanto para a humanidade como um todo, como também para nós que estamos pedindo e rezando por todas as pessoas. Então, vamos colocar nesse momento, nessa novena, tudo isso que a gente está vivenciando agora. Nós temos que dar graças a Deus porque o nosso país está muito bem em comparação com os outros. Mas nessa novena, que a gente possa lembrar de todas as almas que estão precisando de socorro, de todas as almas que estão buscando essa divina misericórdia de Deus nesse momento difícil. Bom, além de Jesus estar mostrando para a gente a necessidade de estarmos intensificando as nossas orações por toda a humanidade, ele também coloca que ele estaria intercedendo por nós, diretamente a Deus, e pelas nossas necessidades pessoais, né? Então, a gente tem o início da novena da Divina Misericórdia com o início do Tríduo Pascal, né? Lembrando que o Tríduo Pascal acontece, ele se inicia na tarde da quinta-feira santa e se estende até amanhã do domingo de Páscoa, né? E por que a gente tem o início dele justamente nessa época? A gente consegue observar que Jesus ele chama a nossa atenção novamente. Então ele coloca justamente o início da novena com o início do Tríduo Pascal, justamente na semana
em que ele comete o ato mais supremo de amor por toda a humanidade, o ato de misericórdia por toda a humanidade, né? Aonde a gente tem ali a supremacia da nossa fé, onde nós estamos vivenciando agora esse caminho da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então, a novena da Divina Misericórdia, ela enfatiza ainda mais esse período pascal que a gente está vivendo, chamando a nossa atenção justamente por toda essa misericórdia que Deus tem com a gente. Falando um pouco mais, então, sobre as intenções de cada dia da novena. Levando em consideração que a novena ela induz a gente a esse tempo de reflexão, a esses 9 dias de uma reflexão ainda mais intensa sobre cada situação em que a gente está vivendo, sobre cada pessoa que a gente está apresentando, não só as nossas intenções, né, as nossas necessidades de uma certa forma, vamos colocar aqui entre aspas, egoísta, mas sim pensando no todo, né, nas intenções da salvação da humanidade, na salvação de todas as pessoas que convivem com a gente no mesmo lugar, né? Então, no primeiro dia da novena da Divina Misericórdia, no primeiro dia a gente encontra a oração por toda a humanidade. Foi um pedido de oração por todos que vivem na Terra. Então, ali no Diário de Santa Faustina, ele inicia na página 1210. E ele fala assim: Hoje traze-me a humanidade inteira, especialmente todos os pecadores, e mergulha-os no oceano da minha misericórdia. Com isso, me consolarás na amarga tristeza em que me afunda a perda das almas. Então a gente consegue ver que na revelação em que Jesus dá a Santa Faustina sobre esse primeiro dia da novena, é a necessidade da salvação de todas as almas que estão perdidas, da humanidade como um todo. Então ele sente necessidade da gente lembrar dessas pessoas, da gente estar colocando essas intenções de oração para essas pessoas também. Segundo dia da novena, a gente tem uma oração voltada para todos os sacerdotes e religiosos da nossa igreja, né? Então, ali na revelação do diário, Jesus fala para Santa Faustina assim: Hoje traze-me as almas dos sacerdotes e religiosos e mergulhe-as na minha insondável misericórdia. Elas me deram força para suportar a amarga paixão. Por elas, como por canais, corre sobre a humanidade a minha misericórdia. Aí a gente consegue ver o pedido para nós, né, dessa oração, para a gente colocar os sacerdotes religiosos, apresentar eles, né, para Jesus, e ele vai estar colocando essas pessoas também na mão de Deus para que elas alcancem as indulgências e as necessidades dela e que elas sejam cada vez mais profundos dentro da misericórdia que Jesus nos ensina. No terceiro dia da novena, as nossas orações são por todas as almas piedosas e fiéis, a minha misericórdia. Nesse terceiro dia, Jesus revela a seguinte intenção da oração da novena. Hoje, traze-me todas as almas piedosas e fiéis e mergulhe-as no oceano da minha misericórdia. Essas almas consolaram-me na via sacra. Foram aquela gota de consolação em meio ao mar de amarguras. A gente consegue ver essa compaixão por todos nós que temos piedade, que a gente consegue entender essa dor e conseguir, assim, sabe, como se diz,
a gente ser empático, né, com esse momento em que Jesus passou. Então, essa é a intenção do terceiro. No quarto dia, nós temos a intenção pelos pagãos e todos que não conhecem a divina misericórdia. Então, Jesus revela a seguinte intenção: hoje, trazem-me os pagãos e aqueles que ainda não me conhecem e nos quais pensei na minha amarga paixão. O seu futuro zelo consolou meu coração. Mergulha-os no mar da minha misericórdia. A gente consegue ver que o pedido de Jesus para Santa Faustina é a apresentação de todas essas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, né, profundamente ou nunca ouviram falar, porque a gente sabe que ainda existem países, ainda existem lugares que não ouviram falar sobre quem é Jesus, essa pessoa Jesus, esse Salvador que a gente tanto acredita. E ele coloca as intenções para essas pessoas, por saber que futuramente, quando elas ouvirem o Evangelho, quando elas forem evangelizadas, quando elas ouvirem a história cristã, elas vão se converter e vão servir a Deus de sincero coração. Quinto dia da novena. A intenção do quinto dia da novena são pelos cristãos separados da unidade da igreja. Jesus fala assim: hoje, traze-me as almas dos cristãos separados da unidade da igreja e mergulha-as no mar da minha misericórdia. Na minha amarga paixão, dilaceravam meu corpo e o meu coração, isto é, minha igreja. Quando volto à unidade da igreja, cicatrizam-se as minhas chagas e dessa maneira elas aliviam minha paixão. Esse pedido de Jesus é para aqueles irmãos nossos que, por algum motivo específico, já não estão mais no nosso meio, dentro desse núcleo da igreja, né, como comunidade. Então, eles estão ali perdidos de alguma forma, ou até mesmo fora da igreja e fazendo algo contra a própria igreja. São essas pessoas que a gente tem que estar colocando em oração, para essas almas que estão aí perdidas de alguma forma, tá? Então, o pedido de Jesus é muito bonito. É para que a gente lembre desses irmãos e que a gente esteja colocando eles em oração para que eles retornem para a comunidade, né? Sexto dia da novena. No sexto dia, nós rezamos pela intenção de todos os mansos e humildes. Em revelação, Jesus fala o seguinte, dizer para Santa Faustina: hoje, traze-me as almas mansas e humildes, assim como as almas das criancinhas, e mergulha-as na minha misericórdia. Essas almas são as mais semelhantes ao meu coração. Elas me confortaram na amarga paixão da minha agonia. Eu as vi quais anjos terrestres que futuramente iriam revelar junto aos meus altares. Sobre elas derramo torrentes de graças. Só a alma humilde é capaz de aceitar a minha graça. As almas humildes favoreço como minha confiança. Nesse sexto dia de novena, a intenção que Jesus pede para Santa Faustina para que a gente estivesse rezando, ela é muito clara. Ele coloca as pessoas mansas e humildes. Quem que são essas pessoas mansas e humildes? São todas aquelas pessoas que conseguem entender a grande obra de salvação que Jesus oferece para gente e aceita ela devotamente, né? E além de aceitar, vivencia isso. Então ele coloca ali quando ele fala que ele enxerga essas pessoas futuramente servindo a ele dentro dos seus altares, é justamente todos nós que nos colocamos à disposição de servir a Deus a toda e qualquer maneira. Então são essas pessoas que ele está colocando nessas orações, né? Nesse sexto dia da novena. Sétimo dia da novena. No sétimo dia da novena, a intenção
para todos aqueles que veneram especialmente a Divina Misericórdia. Em revelação, Jesus disse assim: Hoje traze-me as almas que veneram e glorificam de maneira especial a minha misericórdia, e mergulhe-as na minha misericórdia. Essas almas foram as que mais sofreram por causa da minha paixão e penetraram mais profundamente no meu espírito. Elas são a imagem viva do meu coração compassivo. Essas almas brilharão com especial fulgor para a vida futura. Nenhuma delas irá ao fogo do inferno. Defenderei cada uma delas de maneira especial na hora da morte. Nesse dia, né, a intenção dessa novena, ela deixa muito claro pra gente esse carinho que Jesus tem por todos nós. Então, a Divina Misericórdia, ela por si só, ela é muito grandiosa. Então, esse sétimo dia de novena que Jesus pede para a gente estar rezando para as pessoas que se devotam a serem misericordiosos é ainda mais profundo, porque ele coloca que elas são a representação viva do coração de Jesus, dessa misericórdia imensa que ele é, né, como pessoa, como o Filho de Deus. Então ele deixa isso muito claro pra gente no sétimo dia da novena, pra gente estar rezando por essas pessoas que se devotam de sinceridade e totalmente à divina misericórdia. No oitavo dia, Jesus pede pra gente estar rezando por essas almas então no purgatório. Ele deixa muito claro a necessidade da gente estar apresentando essas almas que estão pagando as suas dívidas no purgatório. E ele coloca que se a gente conseguisse enxergar e cada vez mais exercer esse entendimento por essas almas, nós estaríamos oferecendo todos os dias as intenções de tudo o que a gente faz por essas almas no purgatório, para que elas alcancem a salvação necessária. E Jesus mostra um olhar também muito misericordioso, ele consegue entender que se elas chegaram no purgatório é porque elas ainda têm chance de salvação, né? Elas estão ali pagando pelo que elas fizeram de errado e elas têm chance de se salvarem também. Então é isso a intenção do oitavo dia. No último dia da novena, a intenção a qual Jesus pede para que a gente reze são pelas almas tíbias. O que são essas almas tíbias? A gente está falando daquelas pessoas que são mornas, ou então, pior de tudo, que são frias, que são céticas para aquilo que a igreja, que Jesus fala, esse amor incondicional, para acreditar num Jesus que salva a humanidade. São para esses tipos de pessoas que o último dia da novena faz essa oração específica. Então a gente lê ali na revelação que Jesus traz para Santa Faustina, ele diz assim: Hoje, traze-me as almas tíbias e mergulha-as no abismo da minha misericórdia. Essas almas ferem mais dolorosamente o meu coração. Foi da alma tíbia que a minha alma sentiu repugnância no jardim das oliveiras. Elas me levaram a dizer: Pai, afasta de mim este cálice, e se assim for a vossa vontade. Para elas, a última tábua de salvação é recorrer à minha misericórdia. A gente consegue ver que Jesus ainda dá a última chance para essas pessoas céticas, para essas pessoas frias, para a parte divina, para servir a Deus com sinceridade através da misericórdia de Jesus. Então, ainda Jesus tem muita compaixão, a gente tem que olhar justamente dessa forma, que Jesus ainda age de muita compaixão com essas pessoas frias, mesmo elas machucando o entendimento dele, por toda a obra de salvação que ele fez com a gente, ele ainda olha para elas e fala assim: vocês ainda têm a última chance de se salvarem através da minha misericórdia.
Se vocês recorrerem à minha misericórdia, eu serei misericordioso e estenderei a salvação para vocês. Então a gente tem que olhar esse 9º dia, né, esse fechamento da novena, justamente como o 9º dia ele é um dia muito específico para essas pessoas que estão perdidas e que não acreditam em nada, mas que ainda assim Jesus oferece a mão para eles, falando que eu sou a salvação, a verdade e a vida, e vocês vão conseguir alcançar misericórdia através de mim. Bom, a gente consegue ver então que através da novena, Jesus nos concede todos os dias a graça da sua misericórdia, né? A gente consegue ver um caminhar de todos os passos. Então, desde aquele que não conhece a misericórdia divina, para toda a humanidade, para aqueles que estão acima de nós, como os nossos sacerdotes, né, como o nosso Santo Papa, o nosso Santo Papa. Então a gente tem a gente abrange, né, através da novena todas as pessoas, para que todas elas toquem e sejam tocadas pela divina misericórdia de Jesus. Com isso, após, né, cada oração da novena, a gente faz a oração do terço. Então agora eu vou falar mais um pouquinho, né, a dar uma aprofundada na parte do terço. Então, pessoal, espero que vocês aprofundem os estudos de vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do portal do Santuário da Divina Misericórdia, que lá tem bastante formação e informação sobre as formas de devoção da misericórdia. Pratiquem a misericórdia com o seu próximo, com os de dentro da nossa casa, com os que a gente convive, com os que a gente ama e com aqueles que a gente deve aprender a amar. Confiem em Deus, confiem no Senhor, e mergulhem na misericórdia. Lembrem-se que mergulhando na misericórdia a gente vai ter paz. Uma forma também de devoção é divulgar a misericórdia. Então, ajudem lá no santuário, divulguem os links que ele dá das missas, dos terços, né? Espalhem o lugar abençoado que é a Casa da Misericórdia. Tá? Na sequência, vamos ter mais alguns vídeos falando sobre essa devoção. Que Deus nos abençoe, né? Que nos permita mergulhar nessa infinita misericórdia, que nos proteja, que o Espírito Santo permaneça em nossos lares, em nossas vidas, em todas as nossas ações.